Biosfera de volta e hoje nós estamos conversando com o professor, pesquisador, jornalista e amazônida Oswaldo Coimbra. O professor vem nos contando uma história diferente da Amazônia que pouca gente conhece em todo o Brasil. Não é só um problema do sul-sudeste, mas o brasileiro não conhece a sua própria história. É o seu próprio país, o seu próprio país. Com suas diversas regiões, com a sua diversidade geográfica e cultural. E, professor, teve um período que a Amazônia foi independente do Brasil, né? É verdade, nos anos de 1700, dentro do reino português, havia um estado que era o Brasil, com a capital inicialmente Salvador, depois do Rio de Janeiro, e havia um estado gigantesco que era o Grão-Pará, que incluía, só para você ter uma ideia, o estado do Pará e do Amazonas. Sim. Esses dois estados, só os dois, eles têm uma extensão de 2.800.000 quilômetros quadrados, que corresponde mais ou menos a 10 vezes o tamanho da Itália, que tem 300.000 quilômetros quadrados. Só esses dois estados têm quase 3 milhões de quilômetros quadrados. Além do Pará e do Amazonas, o Grão-Pará, cuja sede inicialmente era em São Luís e depois em Belém, incluía ainda Roraima e Rondônia, incluía Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Você imagina o tamanho que tinha esse estado, né? E é isso, se manteve durante várias décadas como um estado independente do Brasil. Só um ano depois da independência do Brasil, a independência ocorreu em 1822, só em 1823 o Grão-Pará aderiu ao Brasil, sabe? Ainda hoje existem músicas na região, como por exemplo a música do Rui Barata, que diz assim: eu sou de um país que se chama Pará. Até hoje ainda há essa ideia de que a região é um país independente. Havia uma ideia de que o Brasil era uma belíndia, né? Uma mistura de Bélgica com a Índia, e que a Bélgica seria essa área mais rica e que sonharia em se tornar independente. O que há é um profundo sentimento de um tratamento injusto com a região, né? Essa percepção de que o olhar do Centro-Sul é um olhar que sempre diminui a região e, sobretudo, os amazônidas, que nem enxerga a presença deles dentro do país. A suposição que alimenta o preconceito, que está na visão de que a Amazônia é só natureza, exclui dela a presença humana. Quando dentro dessa imagem da Amazônia se admite presença humana, é aquela presença humana ligada à floresta, a indígenas. Sim. Então, ou não tem ser humano, ou só tem tribo indígena lá, né? E desconhecimento de todo o processo de urbanização de 400 anos, que é uma história de 400 anos de criação de cidades na região como Belém. Belém tem 400 anos, o São Luís já completou 400 anos. Belém tem um centro histórico com 2.000 imóveis de interesse da história da cultura da Amazônia, imóveis de estilo barroco, de estilo neoclássico, de estilo eclético, de estilo até pós-modernista. Esse conjunto que está situado no centro histórico e no entorno deles, para mim, constitui a prova definitiva e fulminante da falsidade da imagem da Amazônia apenas como natureza, como uma região que não tem história da cultura. E foi esse universo, o universo da história da cultura, que eu pude pesquisar durante 20 anos, atendendo a uma solicitação de uma categoria profissional, a dos engenheiros, que se sentiu profundamente ofendidos pelo fato daquele desabamento
está sendo mostrado de uma forma que desqualificava eles, ignorando, desculpa eu estar me estendendo muito, porque essa questão é muito complexa, ignorando o seguinte, que a cidade onde ocorreu o desabamento, no final dos anos de 1980, do Raimundo Farias, foi uma cidade construída num dos sítios considerados como mais inapropriados para a implantação de uma cidade, só superado no Brasil por Santos. Só Santos surgiu num sítio ainda menos indicado para a construção de uma cidade, porque o sítio em que surgiu Belém é um sítio atingido por alto índice de pluviosidade, muita chuva, por baixa declividade e por enchentes, por invasões. Então, um sítio completamente inadequado para o crescimento de uma cidade. E ainda assim, a engenharia local fez de Belém uma metrópole de quase 1,5 milhão de habitantes, o que mostra o mérito desses construtores que atuaram lá. Olha, não se trata esse discurso de um discurso bairrista. Belém não é melhor do que cidade nenhuma brasileira. Se trata apenas de mostrar o quanto é distorcida a visão que se tem, eu digo sempre, da Amazônia e certamente de outras regiões brasileiras. Sim. Agora, professor, você falou da questão da engenharia como uma atividade muito forte na região, né? A gente pode dizer que a engenharia, os primeiros engenheiros brasileiros surgiram ali naquela região? Não, na verdade, veja bem, a primeira escola de engenharia que surgiu no mundo surgiu na França em 1740, né? Mas é óbvio que antes de 1740 já havia construtores que tinham um conhecimento empírico, né? Na Amazônia, a primeira escola de engenharia é de 1699, que era uma escola de engenharia militar, se chamava Aula Militar. Depois, um outro núcleo de ensino de engenharia militar foi criado em Macapá, por volta de 1750. Logo depois, um outro núcleo em Belém. Em 1803 surgiu o núcleo de ensino de engenharia militar, que é mais conhecido lá, né? Mas, em 1699, quando o primeiro núcleo de ensino de engenharia militar na região foi criada, no mesmo ano, no mesmo dia, foi criada também em Salvador e no Rio de Janeiro, sabe? Sim. Então não houve, quer dizer, uma antecipação na região em relação às outras regiões do Brasil. Mas é uma história de ensino muito longa, de história de engenharia muito longa que se está desenvolvendo lá. E esse assunto ainda não acabou. Na próxima edição do programa Biosfera, a gente vai continuar falando sobre os amazônidas e suas histórias, tanto no campo da ciência, da tecnologia e da cultura. Participe do Biosfera, sugira novos temas para que a gente possa discutir aqui neste espaço, porque você já sabe que o espaço é seu. biosfera@boavontade.com. Tchau e até a próxima edição. Hey!